E aí, galera, tudo certo? Vamos continuar, então, vamos continuar a conversa aqui sobre direito administrativo. Vamos começar a conversa sobre o tópico, sobre o tema ato administrativo. Então, gente, nessa primeira aula nós vamos conversar sobre alguns conceitos introdutórios, algumas noções introdutórias, para depois passar a analisar, então, os elementos do ato administrativo, o que é ato administrativo, como ele acontece, como ele se extingue e outras peculiaridades do tema, beleza? Gente, para iniciar, então, o estudo sobre o ato administrativo, é necessário saber as diferenças aqui, ó, né, as diferenças entre alguns conceitos, tá? Entender bem o conceito de ato administrativo, mas também saber a diferença entre ato jurídico, fato administrativo e ato da administração, ok? Esse é o objetivo, então, da nossa aula, descobrir o que é o ato administrativo e saber qual a diferença do ato administrativo, né, para outros conceitos, beleza, gente? Para não ocorrerem, né, dúvidas e confusões aí na aplicação da matéria, beleza, gente? Começamos aqui, então, pelo fato jurídico e ato jurídico, ok? Fato jurídico, gente, é um fato da vida real, digamos assim, um fato que ele causa um efeito jurídico, ele tem uma importância jurídica, a sociedade deu uma importância jurídica para esse fato, ok? São eventos, então, beleza? Eventos em razão dos quais nascem, se modificam, subsistem e se extinguem relações jurídicas, ok, gente? Vocês conseguem perceber aqui, um acontecimento ele pode fazer com que nasça um direito, por exemplo, ou que se modifique um direito, ou que subsista, ou que se extinga alguma espécie de direito ou de relação jurídica. Percebam, então, gente, que são fatos que a sociedade deu uma importância axiológica para que, a partir dele, tenhamos, né, efeitos jurídicos. Beleza, galera? Os atos jurídicos, então, notem aqui que o ato jurídico ele está dentro do fato jurídico, ok? Então, o ato jurídico ele é uma espécie de fato jurídico, ok, gente? Então, ele tem essas características aqui. Ele tem o poder de alterar, né, de modificar relações jurídicas. Ele traz diversas espécies ele pode trazer efeitos jurídicos na vida das pessoas. Ok, gente? Qual é a diferença, então, do ato jurídico para o fato jurídico? O ato jurídico, ele pressupõe o quê? Uma manifestação de vontade, ok? Se ele pressupõe uma manifestação de vontade, ele precisa de um serzinho que vai manifestar aquela vontade, ok, galera? Então, um ato jurídico, ele é um ato humano. Beleza? Compreendido, então, gente, fatos jurídicos são todos os eventos que têm a capacidade de gerar, né, de modificar, de fazer com que subsista e se extingam relações jurídicas, trazendo, enfim, esses efeitos jurídicos. E ato jurídico, ele é uma espécie de fato jurídico que traz a diferença, né, a peculiaridade da manifestação de vontade, que é o ato humano, ok? Vamos ver um exemplo aqui para entender melhor como é que funciona esse tal de fato e ato jurídico. Gente, exemplo aqui, trago para vocês o evento morte, ok? Temos duas formas aqui de morte que eu trago para vocês. Tem um assassino sanguinário ali no cantinho, tá? E tem a morte natural, que faltou um Lzinho aqui no final, mas é a morte natural, ok? Digamos que essa pessoa aqui, ele morreu em 2016 por morte natural, ok, gente? Isso é um fato, e ele é também um fato jurídico, ok? Porque por conta dessa morte, ele gera alguns efeitos e relações jurídicas. Por exemplo, nós podemos dizer que há um efeito de herança, ok? Isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? Que é o que pode acontecer, é um efeito jurídico que pode ser gerado por esse evento morte, esse fato morte, ok? Ou, pessoal, se não for uma morte natural, suponhamos que ele tenha sido assassinado por alguém. Vamos observar aqui o ato da pessoa que assassinou ele, né? Isso aqui é um ato jurídico, porque, gente, é uma manifestação de vontade, ok? Ele manifestou a vontade de matar alguém, foi lá e matou alguém, e isso tem efeitos jurídicos, especificamente mais na área penal, né? No artigo, se não me engano,
212 do Código Penal, a gente não me recordo, assim, ó, eu tô chutando, mas acho que é o 212, pelo pouco que eu sei de direito penal, que não é bem a minha área. Mas vamos lá. Em um determinado artigo, então, do Código Penal, disse que matar alguém é um crime, e depois ele traz ali a pena para aquele crime. Então, o ato jurídico aqui, gente, o ato de matar alguém, ele tem uma importância, que a sociedade trouxe uma importância jurídica para aquilo e codificou, beleza? Então, percebam a diferença aqui. O fato jurídico, ele simplesmente acontece. Pode chover e por exemplo, estragar um material, ok? De uma escola, por exemplo. Isso é um fato, isso você não há uma manifestação de vontade. Agora, se uma pessoa entra na escola e estraga o material, haveria uma manifestação de vontade, ok? Vocês percebem a diferença aqui, gente? Tudo certo? Então, vamos lá fazer a diferença, então, do fato jurídico e ato jurídico para o fato administrativo e para o ato administrativo. Gente, eu trago aqui um asterisco para tomar a atenção de vocês pelo seguinte: o ato administrativo, ele é muito parecido com o conceito de ato jurídico, ok? Só que ele tem algumas peculiaridades, beleza? Mas ele não se difere muito do conceito de ato administrativo, ele apenas tem algumas peculiaridades específicas do ato administrativo, beleza? Já o fato administrativo, gente, ele não se confunde com o conceito de fato jurídico, ok? Ele tem algumas peculiaridades que fazem com que ele seja algo um tanto diferente, porque o fato administrativo, em alguns momentos, ele não vai trazer efeitos jurídicos para a administração, ok? E aí eu vou discutir melhor isso aqui com vocês mais abaixo aqui no decorrer da aula com um próximo exemplo. Mas primeiro aqui vou tentar definir então o fato administrativo para vocês. Gente, fatos administrativos são eventos materiais, ok? Eventos materiais são fatos, ok? Sem manifestação de vontade, beleza? Exemplo, aqui nós temos uma creche, veio uma enxurrada, alagou a creche e trouxe um problema por conta de equipamentos, por conta enfim, problemas que devem ser resolvidos nessa creche por culpa dessa enxurrada, ok, gente? Isso é um fato, é um evento, ok? Um evento material que a administração que tem importância para a administração. Ele gera algum efeito para a administração, ela vai ter que lidar com aquilo ali. O ato administrativo, gente, ele segue aquela mesma questão do ato jurídico, ok? Ele tem uma manifestação de vontade, tá? E como que se dá essa manifestação de vontade? Por intermédio de declarações e enunciados, ok? Então, gente, essas declarações e enunciados, eles podem sofrer anulação e revogação. O fato pode ser revogado ou anulado. Tu pode ir lá e anular uma chuva? Não, né, cara? Se choveu, choveu. Tu não tem como ir lá e anular aquilo ali. Isso é impossível. Não tem como tu anular um fato administrativo. Aquilo ali já aconteceu, você não tem como anular ou revogar, beleza? Essa é uma diferença entre fato administrativo e ato, ok? Também, gente, outra diferença aqui, o ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade, ok? Nós vamos estudar melhor isso aí no decorrer do módulo, nas próximas aulas a gente vai entender por que disso aqui, mas notem que também aqui o fato administrativo não tem essa presunção de legitimidade, ok? Bem como, gente, o fato administrativo, né, ele não é uma declaração, não é um enunciado, ele é algo que acontece, é um evento, beleza? Aqui, gente, importantíssimo para lembrar do ato administrativo e do ato jurídico também, quando for o caso, mas vamos flertar aqui melhor com o ato administrativo para entender bem... para entender e compreender bem o que é o ato administrativo. Gente, ato administrativo traz sempre uma manifestação de vontade, ok? Essa manifestação de vontade será dada por intermédio de declarações, enunciados e outras formalidades, como a gente vai conversar, mas há sempre uma manifestação de vontade, beleza? O que confunde, galera, o entendimento aqui sobre ato e fato administrativo é distinguir esses dois conceitos. Por quê? Trago o exemplo aqui para vocês para mostrar. Apreensão de mercadorias, por exemplo, gente. O que é a apreensão de mercadorias? O evento apreensão de mercadorias. Como que acontece isso? Trago para vocês o seguinte, gente. O enunciado, notem aqui, que determina a apreensão é um ato, ok? É um ato administrativo,
beleza? Notem, gente, que isso aqui é um documento, é uma carta escrita que diz, está determinado que determinada mercadoria ela deve ser apreendida porque ela é ilegal, por exemplo, ok? Vejam que o ato ele tem uma formalidade aqui, ele será por escrito, por exemplo, a gente vai estudar isso aqui melhor, tá, gente, no decorrer das próximas aulas, mas percebam que isso é um enunciado, isso é um documento, é uma determinação, é uma ordem, ok? No entanto, gente, o que pareceria, numa primeira análise, uma análise mais superficial, nós diríamos que o que seria ato? Ir lá e efetivar a apreensão da mercadoria, né? É o que nos parece ser um ato, mas não, aqui o ato administrativo é justamente esse enunciado, ok? Essa ordem, é essa determinação. No entanto, o que é o fato administrativo aqui, gente? Fato administrativo é quando os agentes eles vão lá no local e cumprem a ordem e efetivamente apreendem a mercadoria, ok? Isso aqui parece que é o ato, parece que é a manifestação de vontade que o cara vai lá e faz a apreensão da mercadoria, mas não, tá, galera? Isso aqui é o fato, isso aqui é, digamos, o cumprir a ordem, tá? É fazer efetivamente aquilo que está na ordem do ato, ok? Então, tem que compreender essa distinção aqui, tá, galera? Para não correr o risco de, numa prova, identificar isso aqui como ato, tá? Porque o cumprimento, né, da ordem que foi manifestada no enunciado na verdade, um fato material, beleza? Tá tudo certo aqui, então, galera? Outra distinção importantíssima aqui, gente, atos da administração e atos administrativos. Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos lá, então, o que é atos da administração? Gente, atos da administração são todos os atos praticados pela administração pública, beleza? Todos os atos praticados pela administração pública em regime de direito privado e em regime de direito público. No entanto, são todos os atos praticados pela administração pública em regime de direito privado ou em regime de direito público praticados apenas pelo poder executivo e administração pública indireta, ok? Apenas poder executivo. Poder judiciário e poder legislativo na função atípica, não. Esses caras aqui, quando eles estão praticando algum ato, esses atos não serão atos da administração, ok? Fechou? Entendeu aí o que é ato da administração? Vamos para o ato administrativo, então? Galera, atos administrativos são atos praticados apenas em regime de direito público, ok? Nunca em regime de direito privado. São atos praticados, atos administrativos são atos praticados em regime de direito público, ok? E são atos praticados, galera, tanto pelo poder executivo e administração pública indireta, quanto por poder judiciário e poder legislativo na função atípica. Querem um exemplo disso aqui, gente? Concurso público, tá? Pensa lá no concurso público. Se tu quer ser... por exemplo, um escrivão lá do Poder Judiciário. Poder Judiciário, ele vai fazer um concurso público. Função atípica é um ato administrativo, beleza? Então, os atos administrativos, gente, eles são praticados pelo Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo na função atípica e, segundo alguns autores, também são praticados por concessionárias e permissionárias quando esses atos eles compreendem todas as características de ato administrativo e são feitas em regime de direito público, ok? Percebam, gente, que em alguns momentos esses atos são tanto atos da administração quanto atos administrativos, ok? Se um ato ele é praticado pelo Poder Executivo, tá? Em regime de direito público, ele é ato administrativo e ato da administração, ok? Isso pode acontecer, tá? Mas não confundam aqui, gente, porque existe essa diferença, tá? Tem que saber essa questão aqui sobre o regime do ato, né? Se ele é de direito público ou de direito privado e quem é que está praticando ele, beleza? O módulo, gente, o que é importante, o que é mais importante aqui se compreender é o que é ato administrativo, tá? E é o que nós vamos conversar no módulo. Mas vamos, então, terminar aqui essa conceituação sobre atos da administração, tá? Vou puxar uma flechinha aqui e vou baixar a folha, e aí vocês lembrem que nós estamos falando de atos da administração, ok, galera?
Então, gente, atos da administração, eles são atos públicos ou privados, ok? Exemplo aqui eu trago para vocês doação e locação, doação e locação, gente, eles são regidos pelo regime de direito privado, ok? Mas ele pode ser tanto ato público regido, né, pelo regime de direito privado ou pelo regime de direito público, ok? E eles podem ser também atos materiais, ou seja, né, gente, aqueles fatos administrativos, sem manifestação de vontade. Aquele cara que vai lá e apreende a mercadoria, ele está praticando, então, um ato da administração, né? Não tem manifestação de vontade, não é ato administrativo, mas é ato da administração. Ok, galera? Mais uma característica aqui importante para a gente entender o que é o ato da administração. Que eu já tinha falado, até eu já tinha comentado com vocês, mas é importante lembrar aqui e saber essa diferença, tá, galera? Atos da administração, eles são sempre praticados pelo poder executivo e administração indireta, apenas, ok? Fechou, gente? Vou voltar aqui, então. Voltamos à folhinha e agora vamos conversar sobre atos administrativos e vamos definir aqui para finalizar a aula o que é ato administrativo. Beleza, gente? Fechou aqui? Vamos entender o que é ato administrativo e depois passar lá para os elementos e para as outras características e peculiaridades do tema. Vamos lá. Ato administrativo, gente, sempre, então, manifestação de vontade do Estado, ok? Pode ser poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, para alguns autores também concessionárias e permissionárias que estejam na função, né, a função administrativa e respeitem as peculiaridades do ato administrativo, eles também estarão praticando atos administrativos, ok? Sempre, então, gente, são manifestações de vontade do Estado, beleza? Sempre também regidos pelo regime do direito público, apenas, jamais regime privado, ok, galera? Agente público, então, sempre... Quem vai executar esse ato é sempre um agente público, uma pessoa que esteja na função administrativa e tenha competência para praticar aquele ato e sempre, galera, buscando a finalidade pública, beleza? Nunca uma espécie de atividade privada, ok? Importantíssimo aqui, nós vamos conversar bastante sobre isso também. Esses atos estão sempre, gente, sujeitos a controle, ok? Controle de legalidade, controle de legitimidade, esse controle é feito pela população e pelo Poder Judiciário. E pelos demais poderes também, né, na função de fiscalização, ok? Gente, também diferenciando aqui nível inferior à lei, ok? Os atos administrativos, eles não são lei. É importante a gente lembrar que não é lei, não é norma, ok, galera? Eles são, então, de nível inferior à lei. Beleza? Entendido agora, gente, o que é ato administrativo? Já sabem quais as diferenças entre ato administrativo e demais conceitos? Bora lá para aprender o restante e nas próximas aulas, então, sobre elementos do ato administrativo. Até lá!